Olá, pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no nosso canal para vocês. Olha só, se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho na descrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e não se esqueça, claro, de compartilhar com seus amigos e colegas. A participação de vocês é sempre fundamental para nós, tá bom? Então compartilhem aí à vontade. Olha só, nós vamos falar hoje sobre tipos de pesquisa científica. Como assim, professor, tipos de pesquisa científica? Isso vai ao encontro direto com a questão da metodologia da pesquisa científica, tá? Quando nós falamos em pesquisa científica, uma das primeiras coisas que nós devemos definir é justamente tipo de pesquisa a se desenvolver, para nós verificarmos quais são os rumos, quais são os caminhos, qual o método que nós vamos utilizar para o desenvolvimento dessa investigação científica, tá? Então, esse vídeo vai justamente para esclarecer para vocês dúvidas, possíveis eventuais dúvidas aí, a respeito dos tipos de pesquisa, tá bom? É justamente por isso que nós vamos começar aqui ressaltando nessa aula de hoje um elemento importante, definindo primeiramente, de forma geral, o que é uma pesquisa, tá? Que basicamente trata-se de um produto, de um resultado, de um processo investigativo, tá? Que explica de forma detalhada, de forma minuciosa, um problema que foi então abordado pelo pesquisador, pela pesquisadora, tá? Em seu processo investigativo. Mas tudo isso seguindo, obviamente, o rigor científico, tá? Então, a pesquisa, pessoal, trata-se justamente desse produto, desse resultado, desse processo investigativo que vai explicar as causas, os efeitos, as circunstâncias de determinado objeto e determinado objeto de estudo, de determinado fenômeno, tá? Mas, como eu falei, tudo isso dentro das regras científicas, dentro do rigor científico. E um dos principais elementos que formam aí, que atendem ao rigor científico, é justamente a questão da metodologia, que vai ao encontro diretamente com os tipos de pesquisa que nós vamos abordar aqui neste vídeo de hoje. Tá? A metodologia, que é uma forma de conduzir o desenvolvimento, de conduzir aí os caminhos para a constituição da pesquisa, seja, tá bom? Ou seja, do estudo científico, tá bom? Então, é justamente a metodologia, pessoal, que vai aí mostrar os caminhos, como eu falei, para poder atingir aquele objetivo ou aqueles objetivos que foram traçados aí, que foram planejados, que são almejados pelo pesquisador, pela pesquisadora, no desenvolvimento da sua investigação sobre aquele fenômeno ou sobre aquele objeto de estudo, tá bom? Então, a metodologia é o por onde você vai percorrer, né, o que você vai fazer para desenvolver aí esse trabalho. Meu objetivo é tal. O que é que eu tenho que fazer? Qual o caminho que eu tenho que percorrer para poder chegar ao topo, para poder chegar ao topo do meu objetivo, para poder chegar a cumprir o meu objetivo? Então, é justamente isso, basicamente, de forma geral, né? Falando de forma geral, explicando de forma geral, que vai definir a metodologia dentro de uma pesquisa científica. Como eu falei, a metodologia é um dos principais elementos que atendem aí, que fazem parte aí do rigor científico, cujo eu falei aqui há pouco, quando eu estava definindo pesquisa para vocês. Tá bom? Então, essa questão é muito importante a gente frisar. Mas quais são os tipos de pesquisas que existem, tá? E isso está dialogando, está ali conversando diretamente com a questão da metodologia que nós acabamos de discutir na página anterior, né? Tipo de pesquisa são pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. São aí basicamente os tipos de pesquisas que nós temos. Então, como eu falei lá no início do vídeo, como nós
vamos desenvolver a nossa pesquisa, nós pensamos em fazer uma investigação científica, nós temos que pensar e quem vai direcionar esse tipo de pesquisa é justamente o nosso objeto de estudo ou o fenômeno que você deseja estudar, qual o tipo dessa pesquisa. Por exemplo, eu vou estudar sobre uma questão social. Então, o que dessa questão social? Qual é o objeto? Qual é o fenômeno social que eu vou estudar? Né? Então, a partir desse fenômeno, a partir desse objeto que eu vou estudar, eu vou então extrair, eu vou então definir, eu vou deduzir qual é a forma de pesquisa que eu vou utilizar, qual o tipo de pesquisa que eu vou utilizar para o desenvolvimento da investigação em torno daquele objeto. Então, o objeto de estudo é que vai te direcionar no processo de escolha do tipo de pesquisa, tá bom? Então, dados os tipos de pesquisa exploratória, descritiva e explicativa, vamos agora entrar em detalhes a respeito desses tipos de investigação científica, tá? Começando pela pesquisa exploratória, certo? Que tem aí como intenção realizar descobertas, né? Dar pontos de partida. Até o nome já está dizendo, pesquisa exploratória, que vai começar a explorar algo, que vai começar a percorrer caminhos para conhecer algo. Então, se meu objeto de estudo é o determinado elemento social, como eu falei agora há pouco, né? Então, para atender ao rigor da pesquisa exploratória, eu vou começar a planejar caminhos, né? Para poder conhecer esse objeto de estudo, para poder explorar esse objeto de estudo, tá bom? Então, é por aí que vai se definir a pesquisa exploratória. Normalmente parte de um estudo inédito, ou seja, de um objeto que ainda não foi estudado, certo? Ora, se nós vamos explorar algo de um objeto de estudo, né, é porque não o conhecemos, né? Eu sou um pesquisador, então se eu vou desenvolver caminhos para poder explorar, para poder conhecer melhor aquele elemento, aquele objeto, obviamente é porque não tenho informações sobre, então eu vou explorar. Então isso que é a pesquisa exploratória. E para ser uma pesquisa exploratória, normalmente ela parte de um objeto de estudo que nunca passou por um estudo científico ou que tem aí pouquíssimos estudos científicos realizados sobre eles, né? Que são aí insuficientes para dar conta da sua definição, tá? Então, para o desenvolvimento de um estudo, atendendo aí a pesquisa exploratória, é necessário desenvolver hipóteses, que não necessariamente devem ser confirmadas de imediato. É apenas uma fase de teste, como eu falei. Se vamos estar começando a explorar, começando a conhecer o objeto, então eu vou levantar hipóteses. O que são essas hipóteses, né? Partem diretamente das perguntas. O que levou a esse objeto estar nesse estado? O que levou a tal causa? O que levou a tal efeito? Será que foi dessa forma? Então, para responder a esses questionamentos, a essas hipóteses, né, eu vou percorrer caminhos metodológicos dentro do rigor científico para poder atingir o meu objetivo de responder essa pergunta, a essa problemática, a essa hipótese que eu mesmo levantei, tá bom? Então, a pesquisa exploratória, ela vai se classificar justamente por isso, por conhecer, dar ponto de partida, levantar hipóteses, levantar questionamentos para poder conhecer aquele fenômeno ou aquele objeto de estudo em que se deseja, então, investigar, tá bom? Por isso que eu repito aqui que é apenas uma fase de teste, uma fase inicial de exploração, de conhecimento, de questionamento a respeito de determinada situação. Fechou? Agora a gente parte para a questão da pesquisa descritiva, que é o nosso segundo tipo de pesquisa conforme nossa ordem aqui, tá? Então, a pesquisa descritiva, ela se desenvolve a partir da análise de dados coletados, tá? Onde vamos descrever de forma minuciosa, de forma detalhada, esmiuçando todos os elementos que estão ali rodeados naquele fenômeno, naquele objeto, tá? Neste caso, olha aqui, está até grifado aqui para chamar a atenção de vocês, o pesquisador deve descrever sem alterar
todos os processos que envolvem o objeto de estudo e analisar como o fenômeno se comporta dentro do sistema inserido. Então, o que é que o pesquisador vai fazer dentro de uma pesquisa descritiva? Descrever todo o processo em que ele inseriu aquele objeto, que aquele objeto está inserido, aquele fenômeno, aquele objeto que está sendo estudado, e verificar como é que o objeto se comporta dentro desse sistema de investigação científica, né? As perguntas que você fez a ele através das fontes, como foi que ele respondeu a essas perguntas através das fontes que você investigou, né? Quais foram os efeitos gerados, quais foram os resultados compreendidos até aqui. Então você vai descrever tudo isso sem alterar, tá? Sem se colocar dentro dessa descrição, tá? Então você deve aí fazer uma análise, uma descrição detalhada de todo esse processo. Isso vai então atender a questão da pesquisa descritiva, tá? Descrever. O nome já está dizendo também, né? Descrever detalhadamente, esmiuçadamente todo o processo em que você inseriu aquele objeto, que aquele objeto está inserido, que aquele fenômeno está inserido. Fechou? Vamos agora à pesquisa explicativa, né? Que também, como o nome diz, você vê que os nomes dos tipos de pesquisa já dá aí um spoiler do que é que trata, né? A pesquisa explicativa, ela busca justamente explicar o desenvolvimento de uma pesquisa e seus resultados, né? Trata-se, basicamente, de uma continuidade das pesquisas exploratória e descritiva, né? Porque a pesquisa explicativa, ela vai explicar como você desenvolveu aí, começou a desenvolver o estudo sobre aquele fenômeno, sobre aquele objeto, começou a explorar, começou a conhecer aquele objeto, e isso é explicando. Dentro da pesquisa explicativa, isso é explicando como foi o processo da pesquisa exploratória, né? Já que você vai explicar, obviamente, você vai descrever as causas, os efeitos, as circunstâncias daquele objeto, então você está atendendo também a pesquisa descritiva. É por isso que a pesquisa explicativa, ela também é conhecida aí como uma continuidade, né? Automaticamente ela é uma continuidade dos processos exploratórios e descritivos que você realizou anteriormente para poder explicar a sua pesquisa. Se você tem o que explicar, é porque você já passou pelo processo de exploração e descrição da sua pesquisa, tá? Então, é isso. Explica-se aí todo o processo, verificando as causas e os efeitos de determinado fenômeno, levando à sua compreensão. Tá bom? Então, é isso, basicamente, que vai se conceituar a pesquisa explicativa. Então, vamos fazer aqui uma, uma recapitulagem de tudo que a gente viu. Tipo de pesquisa: pesquisa exploratória, descritiva e pesquisa explicativa. A gente viu que a pesquisa exploratória é justamente esse processo de conhecer, de indagar o objeto, né? De começar a se conhecer, começar a se ter percepções sobre esse objeto, esse fenômeno que é aí alvo de investigação na sua pesquisa. Depois vimos a pesquisa descritiva, que vai descrever aí todo o processo de comportamento do objeto dentro do processo investigativo, e finalizando com a pesquisa explicativa, que vai explicar de fato, detalhadamente, todo esse processo, que também é uma continuidade da pesquisa exploratória e descritiva. Tá bom? Fechou? Então esses são os tipos de pesquisa e, claro, eu peço sua participação no canal. Se inscreva, compartilhe, ative o sininho no ato da inscrição e até mais. Abraço!